É de fundamental importância o nosso pensamento. Está demonstrado cientificamente que cada um de nós é o que cultiva na sua área mental. Todo aquele que cultiva pensamentos bons, naturalmente, mantém-se vinculado às regiões felizes da espiritualidade, mesmo que não tenha convicção religiosa. A onda emitida será captada por uma antena correspondente e haverá uma sincronização de acordo com a qualidade vibratória. Aqueles outros que optam pelo pessimismo, pela reclamação habitual e que se comprazem mesmo na censura, na maledicência, vibram em faixas inferiores do pensamento, sendo acolitados por espíritos inferiores que se comprazem com esse comportamento doentio. Isso vai afetar a nossa existência. E é por essa razão que a doutrina espírita nos informa que nós somos o resultado daquilo que fazemos de nós. Senão na atualidade, nos dias transatos e existências anteriores, sendo que um grande número ainda na atualidade continua cultivando os pensamentos da vulgaridade, os pensamentos grosseiros, em que ostentam a crueldade e muitas vezes o estágio moral de inferioridade em que se comprazem. Vivemos um momento muito grave. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é pandêmica. E prevê este nobre organismo mundial que no ano 2025 a causa máxima do óbito será pela depressão. E que através da depressão nós teremos o fator que leva à morte, o suicídio. Porque o indivíduo, quando entra no transtorno depressivo e deixa de produzir a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, as substâncias da alegria, do bem-estar, do bom relacionamento, faz o vazio existencial. E nesse abismo, que é um poço profundo, a angústia instala-se. Como diz o Dr. James Hollis, e a angústia é como uma ave negra que nos abraça, que nos esmaga, que nos estreita. Vale a pena, portanto, cultivarmos pensamentos bons. E mesmo quando a tristeza nos invada, que é um fenômeno perfeitamente natural, não é sempre depressivo. A tristeza somente é depressiva quando ela se prolonga por mais de 2 semanas, tornando-se, de certo modo, patológica. Quem é que não fica triste diante de um choque emocional, de uma traição, de um prejuízo, de uma perda da afetividade, de uma perda de um valor, de uma perda de uma viagem, enfim, de algo que não corresponde aos planos que nós estabelecemos? É inevitável. A frustração, o choque, a tristeza e até uma certa melancolia, porém, de breve duração. Porque outros fenômenos ocorrem em nossa vida chamando-nos a atenção. Por que nos determos naqueles que são perniciosos? A problemática da nossa saúde é de relevante importância. De acordo com os pensamentos superiores que cultivarmos, teremos respostas emocionais, orgânicas, como frutos psíquicos do nosso comportamento mental. O notável cancerologista de Yale, essa nobre universidade norte-americana, o Dr. Boris Siegel, chegou à conclusão de que muitos processos cancerígenos têm origem nos conflitos emocionais. Ele constatou estatisticamente que nos divórcios litigiosos, uma ou outra das duas partes sempre termina fazendo uma depressão. Especialmente quando os métodos de ataque daquele que se considera superior são perversos, injustos
e fundamentados muitas vezes na fraude, na calúnia. E que em determinado período, passado um certo momento, surgem as células cancerígenas e o tumor começa a devorar a vida. Por isso que na sua clínica, ele tem por hábito interrogar o paciente portador de uma neoplasia maligna. Você prefere psicoterapia, radioterapia, quimioterapia, ou prefere uma cirurgia? O paciente é tomado de surpresa e diz, mas doutor, o senhor é que sabe. Muito bem, eu sei o que vou lhe fazer. Mas o que você prefere? Eu prefiro logo uma cirurgia, eu quero ver-me livre deste monstro devorador da minha vida. E ele vê que a pessoa não tem resistências morais para enfrentar a luta. Dificilmente sairá do câncer. Será por ele sucumbido. Mas se o paciente, por acaso, disser, o senhor pode fazer uma terapia que me vá libertar do câncer, eu opto por ela. É claro que ele fará a recomendação médica mais necessária, mas ele verá que esse indivíduo tem garra, ele quer lutar, ele tem valores para sobrepor-se à situação lamentável e dolorosa. E então ele tem constatado, por exemplo, como no caso de uma paciente que veio do meio oeste, ele mora na costa leste americana, no estado de Connecticut, e que era portador de um câncer no estado avançado de metástase. Depois que ele faz a análise de toda a história que ela lhe trouxe e submete a alguns exames complementares, diz, senhora, infelizmente a senhora chegou tarde demais. E ela agora, tomada de espanto, diz, mas doutor, o senhor não me daria uma chance em 100? Ele disse, não, senhora. A senhora não tem uma chance em 100. Mas em 1000 casos eu não seria uma exceção? Não, senhora. Infelizmente, o estado está muito avançado e eu não posso substituir órgãos. Ela parou e voltou à carga. E em 1 milhão de casos, eu tinha uma chance. E disse, bom, em 1 milhão de casos, a senhora teria essa chance. Ele pode remir-se, desaparecer. A senhora pode lutar e até vencer, em 1 milhão de casos, sim. Então, o senhor trate de mim, porque eu sou esta vitoriosa em 1 milhão de casos. E ele começou a cuidar. Deu-lhe o melhor atendimento. E depois de 2 anos, ela recebeu alta. Porque ela quis lutar. Ela encaminhou o seu pensamento não para o câncer, mas só para a saúde. Ele recomendou-lhe visualizações terapêuticas, para que ela descesse psiquicamente às áreas afetadas pelo câncer. E ao invés de destruir as células cancerosas, que seria uma onda de ódio, de animosidade, que ela diluísse pelo sentimento da ternura, pelo pensamento do amor, que ela as substituísse por células saudáveis. E o resultado foi-lhe surpreendente. Também ele teve a oportunidade de receber um paciente. Era o ítalo-americano, o senhor John Florio. Este homem veio até ele aos 84 anos de idade, acompanhado por uma sobrinha que era enfermeira universitária. E dizia, doutor, eu o trouxe aqui à força, porque ele é portador de um câncer de estômago e eu receio que haja metástase. Vovô tem 84 anos, mas é muito teimoso. Então, quem sabe ele poderia fazer uma cirurgia, retirar parte do estômago e ter pelo menos alguns meses de uma vida relativamente saudável. Ele estudou todo o caso do paciente e disse, de emergência. Poderemos iniciar amanhã os exames complementares, coagulação de sangue, cardiologia. Ele disse, mas doutor, eu não posso operar-me amanhã, porque uma operação dessa é de largo porte. Eu necessitarei de um período de convalescença. E estamos em primavera em Boston. Eu sou encarregado de embelezar a cidade, eu sou jardineiro. E eu tenho um contrato com a prefeitura para tornar Boston uma cidade muito bonita.
Eu coloco as mudas, faço desenhos, relógios florais. Eu não posso. Eu virei no outono. No outono eu virei, porque eu disporei do outono e do inverno para a convalescença. E o médico disse, no outono e no inverno, o senhor já estará morto faz meses. Não, doutor, eu não vou morrer. Pegou os exames e o médico não quer deixá-los aqui, já que você vai voltar. Ah, então eu deixo. E partiu com a sobrinha, que meneava a cabeça, sem acreditar que ele pudesse ter 6 vidas, ou melhor, 6 meses de vidas. Posteriormente, quando o Dr. Siegel chega ao consultório, encontra sobre a mesa o prontuário dele. E diz a enfermeira, mas este homem já morreu. Ela disse, não, doutor, ele está aí. E entra o senhor Johnny Florio, 84 anos e 8 meses. Jovial, corado, queimado do sol. E disse, como lhe falei, eu venho agora para a cirurgia. E ele de imediato tomou as providências. Submeteu o senhor Flório ao ato cirúrgico. Fez catagem de gânglios. Tirou de uma terça parte do estômago. E recomendou-lhe, dentro de uma semana, depois que o senhor tiver alta, volte para nós continuarmos o tratamento. Uma semana depois, quando ele vem à clínica, encontra sobre a mesa todos os documentos do senhor Johnny Florio. Só que se haviam passado 4 anos. E ele, surpreso, diz à secretária, mas este homem já morreu. E ela, sorrindo, se ele morreu, é o espírito dele que está aí fora. Mande-o entrar. Ele esperava encontrar um homem cadaverizado, porque 4 anos após o ato cirúrgico, de um câncer de estômago com suspeita de metástase ganglionar, e entra o senhor sorridente. Doutor, mas senhor Flório, eu não lhe recomendei que voltasse dentro de uma semana? É verdade. Mas o senhor sabe como somos nós, as pessoas de idade, teimosos. Esqueci-me, doutor. Mas eu venho aqui porque tenho necessidade de fazer uma pergunta. Pois não, senhor Flório. Eu queria saber do senhor o que é que eu devo comer. Senhor Flório, o que é que o senhor tem comido nesses 4 anos? Isto não é estômago. É uma fornalha que derrete o aço. Continue a sua vida assim. Agora me conte como é que o senhor conseguiu sobreviver. Ah, doutor, eu era de um temperamento rebelde insuportável. Na idade adulta, eu tive problemas digestivos. E continuei com o meu temperamento feroz. Então eu fiz uma úlcera. Mas eu continuei com o meu temperamento cada vez mais revoltado. E fiz o câncer. E o médico me disse, agora você vai morrer. Ou muda de temperamento, ou o câncer lhe devora. Eu, então, optei por viver. E procurei mudar de temperamento. Fui dedicar-me a cuidar de flores, a conversar com as flores, a cuidar dos meus jardins, a embelezar a cidade de Boston. E aqui estou, porque o meu organismo correspondeu. Teve um dia que eu disse ao estômago, mas o que é isso? Eu estou tratando você muito bem, está na hora de você corresponder-me. E diz o Dr. Bernie Siegel, este comportamento mental fez que os neurônios protegessem-no, a alegria de ele viver, os seus sorrisos ante o espocar das primaveras. Contribuiu para que ele produzisse na saliva da língua imunoglobulina, substância saudável que imuniza o indivíduo. Então, recomenda ao admirável médico cancerologista a mudança do humor, a mudança do comportamento, a mudança mental. E ele era, nesse tempo, agnóstico. Na atualidade, ele aceita a realidade transcendente de Deus. Depois de um longo diálogo que tivemos, narrou uma experiência fascinante que o levou, essa experiência,
a reflexionar em torno da máquina orgânica da sua perfeição, da sincronia de todas as células, da memória de cada uma célula, que deve dividir-se cada 28 ou 32 dias, deste fenômeno da mitose, da harmonia. E então, ele me disse, a terapêutica do câncer, pelos processos mais avançados da tecnologia médica, terá que ser acompanhada pela mudança de comportamento da criatura humana para melhor. Porque através dessa mudança há uma interação que é mente e corpo, em que a mente ajuda o corpo e o corpo corresponde de maneira saudável à mente. Então nós somos responsáveis pelo nosso estado de bem e de mal-estar. É provável que fatores externos, situações inesperadas, criem-nos embaraços. Isto é inevitável. Mas nós podemos mudar a estrutura e administrar os problemas quando eles nos chegam, não permitindo que eles devastem a nossa existência. Eis a razão por que Jesus disse, pensai nas coisas do alto e tende em mente as coisas do reino dos céus. Não é necessária uma atitude mística, fugir do mundo para a meditação nos novos montes Subhasas ou Alverdes, como nos dias de São Francisco. Hoje a sociedade é a nossa montanha, é a nossa cova, onde nós podemos refugiar-nos para meditar. Somos animais sociais. O instinto gregário propele-nos, impele-nos a estarmos com o outro. É, portanto, indispensável que encontremos nesse intercâmbio razões, motivos para termos uma existência ditosa, mesmo que assinalada muitas vezes por desafios orgânicos, por problemas de comportamento. Winston Churchill, o grande herói da Segunda Guerra Mundial, o homem extraordinário que teve esta frase, nunca tantos dever a tão poucos, era um depressivo crônico. Sócrates padecia de depressão. E dizia Aristóteles, ele, como Platão, sofre de melancolia, que era o nome da depressão. E essa melancolia inspira-os, porque os gregos acreditavam que a melancolia era uma punição divina. Mas no caso de Sócrates e Platão, não era uma melancolia depressiva, era um mergulho no inconsciente profundo para encontrar o Deus interno. Era a viagem interior do autodescobrimento, do autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo. Então nós podemos administrar perfeitamente as ocorrências que nos sucedem, tanto aquelas que nos exaltam e nos podem levar ao desbordar da alegria, em atitudes muitas vezes desequilibrantes, como também aquelas que nos perturbam, que nos levam às situações lamentáveis e deploráveis, administrando-as com os vários recursos do pensamento otimista. Amanhã será melhor do que hoje, porque a noite tempestuosa que vergasta a floresta é também a benfeitora que produz a renovação. Os galhos despedaçados, aqueles não mais resistentes que foram destruídos, dão lugar a vergôntias novas, a novas expressões da árvore que se enriquece de beleza e naturalmente dá vida nova ao lugar por onde passou a devastação. Nunca esquecermos que à meia-noite e 1 segundo já é alvorada. Embora ainda esteja a noite em predomínio, mas já começa a amanhecer, que logo mais será dia pleno e exuberante de luz. Assim também em nosso mundo íntimo, cultivarmos a alegria, proporcionarmos a saúde do comportamento.